Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto, tá bom? Vou contar direitinho pra vocês como foi que aconteceu, com todos os detalhes. Talvez fique um vídeo grande, então já peço desculpa se o vídeo ficar muito grande, mas eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, que você se inscreva no canal e deixa um comentário também, tá bom, gente? Porque vai ser um vídeo bem interessante e eu quero contar com detalhes pra vocês. Bom, gente, vamos começar. Eu vou tentar deixar esse vídeo sem edição pra ficar melhor, como se fosse realmente uma conversa, tá? Entre eu e você que tá assistindo. Então, o vídeo vai ficar sem edições, tá bom? Então, gente, eu sou a mamãe do Nicolas. O Nicolas nasceu dia 26 de maio do ano de 2021, né, desse ano, e eu vou contar pra vocês o que aconteceu no meu parto, né? Vale dizer que aconteceu algumas coisas que eu não consegui postar aqui no canal, porque eu tive um problema com este canal aqui, eu perdi o acesso a esse canal, e eu fiquei mais ou menos um mês ou dois sem postar vídeos, porque eu tinha perdido o acesso ao canal, eu tinha perdido este canal. E eu só consegui recuperar ele há poucos dias, né? Porque deu problema com o meu número de telefone, que a minha linha foi cortada. Então eu perdi este canal, mas depois de um tempo eu consegui recuperar. Então ficou muita coisa sem postar aqui no canal. Mas vamos lá, gente. Nicolas nasceu dia 26 de maio, né? Desse ano, num dia de quarta-feira. Só que a gente vai voltar uns dias antes pra mim poder dizer o que aconteceu. Gente, quando foi na segunda-feira, né? Tudo começou, na verdade, na segunda-feira, vamos dizer assim, né? Eu tava na casa da minha mãe, né? E depois de eu ter merendado, né? Da hora do lanche, eu tomei um copinho de café, né? Com pão. Merenda que a gente faz em casa mesmo. E de repente eu comecei a sentir meu coração bem acelerado, uma falta de ar. E quando eu fui medir a minha pressão estava muito alta. Tava dando 16/8, mais ou menos isso, mas estava alta. E eu pensei assim, ué, por que a minha pressão tá alta? Eu não tive problemas de pressão alta durante a minha gravidez todinha, foi normal. Todinha, o pré-natal normal, tudo normal. Aí a pressão ficou alta e eu não, vou medir com outro aparelho, que eu medi com um aparelho de pressão daquele digital, né? Vou medir com outro aparelhinho quando eu chegar em casa. Fui pra casa, e isso de noite. Fui pra casa, tomei um banho, medi a pressão. Quando eu medi a pressão de novo, continuava alta, ainda tava no 16 por alguma coisa, enfim, 17. Então, gente, releva aí os barulhos, é porque a minha mãe ficou com o Nicolas, tá? Pra poder gravar o vídeo. E a minha pressão alta, aí, não, vamos pra maternidade, porque não é bom ficar com a pressão alta, né? Fui pra maternidade. Cheguei lá na maternidade, a doutora me atendeu. Ela passou exames pra mim fazer. Ela perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei, não, eu medi minha pressão em casa, minha pressão tava alta. Eu tava com 38 semanas e alguns dias, perto de fazer 39. E ela passou vários exames pra fazer, mas como já era de noite, não fazia exames, eu tinha que voltar na terça-feira, no outro dia, pra poder fazer esses exames, né? E resumindo, eu fui praticamente andar no hospital porque acabei não fazendo exame nenhum. Ela me deu um remédio para baixar minha pressão, né? Então, fiquei lá um tempinho, depois eu fui e voltei para casa. Na terça-feira, medi minha pressão de novo. Dei uma pausa aqui rapidinho, tá bom? Mas continuando. Na terça-feira, gente, eu acabei voltando lá pro hospital, né? Porque eu ainda não tava me sentindo bem. De manhã, na terça-feira de manhã, dia 25, eu fui no posto, resolvi tirar minha pressão no posto que tem perto da minha casa, porque a pressão ainda tava alta, eu tava me acordando muito sonolenta, eu tava com muito sono, um sono mais além do que o normal que eu tava sentindo.
E eu tava sozinha em casa, eram as 9 horas da manhã. E eu com aquele sono, e eu sem entender que sono, sonolência. E eu não, eu vou no posto. Fui no posto de saúde, que tem perto da minha casa. E a enfermeira lá mediram minha pressão. E a minha pressão ainda tava um pouquinho alta, tava 13 por alguma coisa. Não era tão alta como tava no dia anterior, mas era alta. E eu falei, olha, minha pressão tava alta ontem. Até uns dias que a minha pressão tá alta. Eu tô sentindo dor na minha perna. Porque começou uma dor na minha perna de repente também. Eu tô aqui, eu tô me lembrando das coisas, tá? Aí elas foram, não, então se você tá com a pressão alta já faz uns dias e você tá sentindo essa dor na perna, eu vou passar você pra ir pro hospital, pra maternidade, pra a doutora lhe avaliar lá. Eu, tá bom. Peguei o encaminhamento, passei na minha casa, tomei um banho, almocei, me preparei, né? Porque quando a gente vai assim pra maternidade, com encaminhamento, então eu já fui preparada, né? Se é que você me entende. Então fui pra casa, tomei um banho, almocei, avisei meu esposo foi me deixar, né? Lá na maternidade junto com a minha mãe. Vale lembrar que a minha mãe tava junto comigo, né? Me acompanhando. Tudo bem, nós duas fomos pra maternidade. Isso na terça-feira. A gente foi, era meio-dia. E a gente foi atendida, era 1 hora da tarde, né? Acho que era troca de plantão, hora do almoço, enfim. Aí a doutora que tava lá passou exames, né? Ela me atendeu, perguntou o que eu tinha, eu falei. Ela passou uns exames, já que era no período da tarde, dava pra fazer os exames, né? Aí foi coletado sangue, foi coletado urina. Não sei, foram vários tipos de exame que eu tive que fazer. A hora que esses exames foram coletados foi 1 hora da tarde. E eu fiquei de observação até 5 horas da tarde. Eu passei praticamente esse tempo todinho lá na maternidade sem fazer nada. Ainda bem que eu fiquei, me botaram numa maca, sabe? Fiquei lá deitadinha. E a minha mãe também ficou lá comigo. A gente ficou lá, né? Esperando o resultado dos exames. A gente ficava perguntando, os exames já saiu, o resultado? Não, saiu ainda não. Quando sair a gente avisa. Mas a gente tava sempre perguntando, né? Quando os exames saíram, era 5 horas da tarde. A doutora veio e falou, olha, apareceu alguma coisa aqui nos seus exames e a gente vai deixar você internada. A gente vai lhe internar. Eu, tá bom, mas internar pra quê, né? Mas não perguntei, né? Ela só falou, você vai ficar internada aqui, né, em observação. A sua mãe, se você quiser, sua mãe pode ir em casa, né? Trocar uma roupa, ou então pegar uma roupa pra você e tudo e tal. Tá bom. Isso, 5 horas da tarde, eu fiquei lá. A minha mãe foi e voltou pra casa. Pegou a bolsa, a minha bolsa e a bolsa dela, porque a gente já deixou as nossas bolsas preparadas, né? E a bolsa do Nicolas. Saiu a minha mãe carregando uma ruma de bolsa, ventilador, tudo. Nós levamos tudo. Ela levou tudo. E eu fiquei lá na maternidade. Aí nisso veio uma enfermeira. A enfermeira me deu aquele roupão, né, pra me trocar. E já me encaminhou pra uma sala, a sala de parto, né? Sala de parto normal. Aí eu fiquei lá deitadinha com o roupão. Aí daqui a pouco vem a doutora. A doutora entrou e falou: olha, nós vamos induzir o seu parto, tá? Porque apareceu algumas coisas nos seus exames e parece que é começo de pré-eclâmpsia. Então a gente já vai induzir seu parto, tá bom? Você avisa sua mãe para trazer a bolsa do bebê, para trazer a sua bolsa. Se ela quiser trazer alguma coisa, ela traga. Porque nós já vamos induzir seu parto, vamos começar com um comprimido, né? E você vai ficar aqui até você ter seu bebê. Eu, tá bom. Então, fiquei no hospital, eu gravei, se você quiser ver o vídeo, tem um vídeo de parto, né? Eu gravei algumas cenas, o que eu consegui gravar, tá aqui no canal. Então, depois veio a doutora, e a doutora colocou um comprimidozinho lá dentro, se é que vocês me entendem, né? Não precisa falar mais do que isso.
Aí ela colocou um comprimido. Tudo bem, já fiquei já morta de vergonha, né? Mas eu sabia que ia vir coisa muito pior. Então, colocou um comprimido, ela saiu. Quando deu 5 minutos, a doutora voltou. Fulana, eu vou ter que tirar teu comprimido. Eu tirar o comprimido? Eu vou ter que tirar o comprimido porque eu coloquei o comprimido errado. Como assim o comprimido errado? Não, eu coloquei um comprimido com a dosagem maior do que era pra ter colocado. Era pra ter colocado um comprimido pequeno, eu coloquei um grande. Tá, vamos tirar esse comprimido. Então, ela começou a fazer um exame de toque pra tirar o comprimido lá de dentro. E vendo que não tava conseguindo, não, vamos lá pra sala de triagem ali. A gente vai ter que tirar com soro. Aí eu fui pra essa outra sala, né? E me abri e ela foi, botaram o soro, tiraram o comprimido, ela foi, colocou outro comprimido lá dentro, o normal, né? Voltei lá pra minha sala. Quando minha mãe chegou, era 6 horas da noite, né? Então minha mãe trouxe minha bolsa, a bolsa do Nico, as coisas dela, a gente ficou lá no quarto, né? Tudo numa boa, não tava sentindo nada. A enfermeira foi e falou, ó, a gente colocou o primeiro comprimido 6 horas da noite, né? O próximo comprimido, se precisar, nós vamos colocar amanhã, né? Só se precisar. Tá bom. E nós ficamos lá, né, na sala de parto normal. Depois trouxeram nossa janta, né? Um lanche, não me lembro direito, não sei se era lanche, eu acho que era janta mesmo. Eu acho que foi um copo de sopa de frango. Foi um copinho descartável de sopa de frango. Que inclusive estava muito gostoso. Não tenho que reclamar da comida do Hospital Regional de Ipu, né? Que eu sou de Ipu. E a comida do hospital, pelo menos da maternidade, é muito boa. Eu gostei. E nisso a gente ficou de boa até meia-noite, né? A gente ficou lá. Quando deu meia-noite, no caso, começando a quarta-feira, o dia do nascimento do Nicolas. E quando deu meia-noite, eu comecei a sentir uma dor nas minhas costas. Era uma dorzinha que vinha e passava. Começou tipo uma vibração nas minhas costas, assim. Eu comecei a perceber. Então, eu comecei a calcular, né, cronometrar no telefone. E eu comecei a perceber que tinha uma sequência. Tinha hora que vinha de 3 em 3 minutos, aí parava, depois começava de novo. E vinha de 2 minutos, e depois parava e começava de novo. E aqui tem alguma coisa, deve ser já o comprimido fazendo efeito. E eu comecei a cronometrar. E nisso a dor nas costas foi ficando cada vez mais forte. Só que era uma dor que era suportável, né? Eu não tava sentindo nada, a dor nas costas vinha, mas depois passava e ficava numa boa. Até que deu 3 horas da manhã, gente, certinho. Quando deu 3 horas da manhã, e nisso eu tava dormindo, vale lembrar, né? Eu tava dormindo numa boa, mas quando deu 3 horas da manhã, gente, a minha bolsa estourou. Eu tava dormindo de boa, quando de repente eu comecei a sentir uma coisa escorrendo no meio das minhas pernas. E eu tenho alguma coisa saindo aqui. Quando eu fui ver, era um líquido, né? Meio esbranquiçado, com raios de sangue. Então eu falei pra minha mãe, ó, minha mãe, a bolsa estourou. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Porque até então eu tava sentindo dor nas costas, mas era suportável. Eu tava dormindo e tudo bem. Gente, começou a parte um pouco mais ruim do parto, que começou as dores. E, gente, de 3 horas da manhã, deu 4 horas, deu 5, deu 6, e aquelas dores começou a intensificar e ficar mais forte, né? Então, a minha mãe tava lá sentada na cadeira, numa cadeira de plástico, né? E aí começou a sentir aquela dor nas costas e foi aumentando e foi aumentando. E a minha mãe começava a fazer massagem nas minhas costas, que tava ficando bem
bem dolorido mesmo. E nisso eu fui vendo o sol nascer, porque eu não conseguia mais dormir, tava sentindo muita dor. Já não bastasse a dor nas costas, né, que eu já tava sentindo já desde meia-noite, que tava começando já também a ficar mais fortes, né, quando deu 3 horas da manhã só estourou, né. E, gente, eu senti dor, vamos resumir assim, de meia-noite, que foi quando começou a dor nas costas, eu senti dor até 1 hora da tarde. Então foram 12 horas, né, sentindo dor. Depois de 3 horas da manhã foi que o bicho pegou. E eu comecei, gente, eu senti aquela dor sufocante nas minhas costas, descendo, sabe, assim, para minhas pernas, como se estivesse rasgando tudo, sabe? Uma dor, não tem nem palavras para poder falar, gente. É uma dor indescritível. E a minha mãe, toda vez que a dor vinha assim mais forte, ela vinha para fazer a massagem nas minhas costas. Aí depois de um tempo a dor dava uma acalmada. Passava alguns minutos, normalmente uns 5 minutos, estava bem espaçado, para falar a verdade. Depois de uns 5 minutos a dor voltava bem forte de novo. Aí fazia a massagem de novo. Aí depois parava mais 5 minutos. Então sempre era assim, os intervalos estavam até bem grandes, né? E nisso, quando foi de manhã, umas 6 horas da manhã, veio a enfermeira e trouxe o café da manhã. O café da manhã foi um copo de leite com café, com pão ou biscoito, né? Então, eu fui, tomei café. Eu não me lembro se eu tomei café. Não me lembro, gente, se eu tomei café. Na minha cabeça eu tomei café. E... Ou não. Acho que não tomei café. Acho que a minha mãe tomou café. E eu comecei a sentir dor. Depois veio o enfermeiro. E o enfermeiro fez um exame de toque. E 6 horas da manhã, se eu não me engano, eu tava com 3 de dilatação. Tava dilatando, né? Então, nisso eles deixaram eu lá no quarto, lá sentindo dor, né? Pra eu poder dilatar. E começou 6, 7, 8, quando deu umas 9 horas, eu tomei um banho, porque eu não tava mais aguentando de dor. Eu já tava já bem passada de dor. Mas tava ali, firme, forte. Não queria saber de gritar. Mas eu chorava muito. Eu me lembro que eu chorava porque eu falava que eu não queria ser aquela pessoa de gritar, né? Mas eu chorava muito porque a dor era insuportável. Fiquei naquela bola grandona, sabe? Que tem aquelas bolonas. Então eu sentei em cima e fiquei. E subi em cima da cama e me virar para um lado, me virar para o outro. Não tinha posição que ficasse confortável. Não tinha nenhuma posição que ficasse confortável. Quando deu umas 9 horas, eu tomei um banho. Aí vieram o enfermeiro e fez outro exame de toque. E nessa hora, gente, a gente perde até a vergonha, pra falar a verdade. Quem fez meus toques todos foram um enfermeiro. E na hora que tá sentindo dor, a vergonha passa. Passa mais nada na sua frente. A vergonha, né? Você só quer se livrar da dor. Então, quando foi umas 9 horas, o enfermeiro veio e eu já tava com 5 horas 6 de dilatação, né? Tudo bem, fez o exame de toque, continuei lá. E tudo bem. Aí deu 9, deu 10, deu 11. E isso já tava já passado de dor, tava com muita dor. Lembrando que o Nicolas não tava mais mexendo na minha barriga. O Nicolas... Isso vamos falar a verdade aqui, né? O Nicolas, ele já tava mexendo já bem pouco. Agora no final da gestação. Tinha dias que ele só mexia, passava o dia todo sem mexer, só mexia de noite. Eu ficava tão preocupada, o Nicolas nada de mexer. Então, quando era de noite, eu comia alguma coisa doce, bem doce, assim, pra poder... Até que eu sentia um leve chutinho. Eu me acalmava, mas eu tava naquela, né? O menino tava realmente mexendo bem pouco. E nesse dia, ele já não tava já mexendo, né?
Aí deu 9, deu 10, deu 11 horas. Aí trouxeram o almoço. E nisso eu não almocei. Eu não tomei café e não almocei. Quem almoçou foi minha mãe. E nisso eu já tava ficando desesperada de dor. Eu já comecei a soltar alguns gritinhos, porque realmente eu já tava começando a urrar de dor. E eu já tava me contorcendo. A minha mãe almoçou. Eu já tava subindo assim em cima da cama, procurando alguma posição que aliviasse mais aquela dor. E comecei a ficar de lado, e comecei a ficar de quatro. E me atrepei nas grades de proteção em cima da cama. Até que os médicos veio, né? Tinha trocado de plantão. Não era mais a doutora, agora era um doutor, né? Um senhorzinho muito simpático. E veio ele, o doutor e o enfermeiro. E fizeram o exame de toque. E nisso eu já tava com 8 centímetros, né? Só que aí, depois disso, o doutor o doutor desapareceu. E nisso eu fiquei lá sentindo dor e começando a urrar. E as dores já estavam bem assim, frequente. Tava com muita dor. A massagem nas costas não tava ajudando mais. Então teve uma hora que a minha mãe assim, olhando assim como é que eu tava, minha mãe não aguentou e foi atrás do doutor, né? Depois dela procurar, ela achou ele conversando. Aí ela foi, falou com o doutor, pediu pro doutor me examinar, né? Ela não pediu com tanta calma como eu tô falando agora, né? Se é que vocês me entendem. Doutor, você vai deixar minha filha lá sentindo dor, não sei o que, não sei o que, enfim. Aí, depois disso, já era perto de 1 hora da tarde, veio o doutor e veio o enfermeiro, né? Aí ele fez um exame de toque, e nisso eu já tava com uns 10 centímetros de dilatação. E ele foi começar a falar, olha, faça força, faça força. E nisso eu comecei a fazer força pro bebê descer, pro Nicolas poder nascer. Só que o Nicolas nada de descer. Eu fiquei lá bastante tempo, né? Desde quando eles fizeram o exame de toque, que eu tava com 8 centímetros, eles já começaram a falar, ó, faça força pro seu bebê nascer, você precisa fazer força. Não grite, poupe suas forças e faça força. E nisso eu já comecei a fazer força, né? Pro que tivesse que sair, poder sair pra poder nascer, não é? E o médico lá, né? Com a mão lá dentro, fazendo o exame de toque, ele falou, ó, faça força. E eu comecei a fazer muita força. Só que não descia, não saía nada. Aí o doutor falou, nós vamos lhe encaminhar pra cesárea. Porque já tá com muito tempo, você já tá desde de madrugada já sentindo dor. E o seu filho, né, tá demorando pra nascer, então nós vamos lhe encaminhar pra cesárea. Eu confesso, gente, que eu dei graças a Deus quando eles falaram que já ia me encaminhar pra cesárea, porque eu não tava mais aguentando de dor. Então, talvez se eles tivessem insistido mais um pouco, talvez o Nicolas tivesse nascido de parto normal, né? Talvez, não sei. Porque eu já tava fazendo força já há um bom tempo. E o menino nada de sair. E nisso não tava mais saindo mais líquido, né? Das minhas pernas, não tava mais. Então, não, vamos encaminhar pra cesárea. Nisso veio o enfermeiro, me colocou uma sonda para fazer xixi, né? Nem senti, eu tava tão passado de dor que nem senti na hora quando ele colocou essa sonda. Colocou a sonda, me colocou na cadeira de rodas, desci pro centro cirúrgico, né? Pra quem conhece o hospital aqui do Ipu, né? O centro cirúrgico fica ali descendo aquelas rampas, né? Tipo no subterrâneo, né? Acho que é assim que se fala. Aí fui pra sala de cirurgia e a minha mãe foi pra sala de recuperação, que também ficava lá embaixo, já levando nossas bolsas, as nossas roupas, né? Tudo bem. Cheguei no centro cirúrgico, era 1h pouco da tarde. O enfermeiro me ajudou a me colocar na maca, né? Ó, mandou eu me curvar pra frente, pra minha coluna ficar, né, mais curva.
E nisso já veio já o anestesista e me deu a injeção, né, nas minhas costas. Não senti também, nem senti, ele mandou eu me curvar, já foi logo colocando a injeção. Não senti a dor da agulha, que eu já tava já com muita dor, então não senti foi nada. E nisso, ele foi, me ajudou a colocar as pernas na maca, né, porque, né, me ajudou, né. E nisso me deitei lá naquela maca, colocaram já aquele tecido azul bem aqui de frente do meu rosto, né, pra mim não ver nada. Amarraram meus braços. Pois é, gente, eu tive os braços amarrados. E sem contar que eu tava o tempo todo com acesso na mão, né, de um soro, que eu passei esse tempo todinho sentindo dor de madrugada ainda com a agulha enfiada na minha mão, que eu tava tomando um soro com um remédio, sei lá o que era. Então eu já tava já também com a mão bem dolorida. Mas amarraram minhas mãos, botaram um elástico amarrado aqui de um lado assim, o outro assim também amarrado. Mediram minha pressão, né? Botaram lá a aparelhinho pra ficar monitorando minha pressão. Eu até falei assim, doutor, mas será que nesse negócio deu certo? Porque eu tô sentindo ainda meu dedo mexer. Aí ele assim, você tá sentindo seu dedo mexer? Pois tente levantar a sua perna. E, gente, eu tentei levantar a minha perna e a minha perna não mexia. Eu achei aquilo tão interessante, eu doutor, não tô conseguindo realmente levantar minhas pernas. Não é assim mesmo, é porque a anestesia começa a fazer efeito desse jeito. Então, eles foram e começaram a fazer, né, a cirurgia pro Nicolas nascer. E começou a cirurgia rolando. Tava tocando uma música de rádio, uma música bem assim, sei lá que música era aquela. E aquela sala de cirurgia tão gelada, e eu assim olhando pro nada, ansiosa e esperando meu filho chorar, né, alguma coisa acontecer. E de repente eu só vi olhar assim pro lado, né, que a gente só mexe a cabeça assim. De repente eu olhei assim pro lado e vi o enfermeiro saindo bem depressa da sala de cirurgia, segurando alguma coisa nas mãos. E o enfermeiro saiu assim, bem como que não quer nada, sabe? Passou por ali, fechou a porta e saiu. Eu fiquei assim desconfiada, mas nem dei muita bola, né? E aí tudo bem. Aí, antes disso, eu me lembrei, tava o enfermeiro lá, né, que tava me ajudando, me dando suporte, e tava o cirurgião. E o enfermeiro falou: eita, doutor, tá bem difícil tirar esse menino daí, hein? Você tá até suando. Eu me lembro que ele falou essas palavras, e o doutor falou: tá bem difícil mesmo. Eu acho que quando eles falaram isso, talvez era porque o Nicolas estava bem aqui pra cima, sabe? Aqui bem debaixo dos meus seios, sabe? Eu acho que o Nicolas não chegou nem a descer. Eu acho que sim, gente. Eu tava com 39 semanas. A minha barriga não abaixou, sabe? Assim, pra baixo. Eu sempre tive a barriga alta. E do jeito como ele tava lá mexendo, porque a gente não sente nada na cirurgia, mas a gente sente os impulsos, né? A gente percebe que tá mexendo alguma coisa dentro de você. E ele mexendo assim, alguma coisa lá dentro. Aí o enfermeiro foi e soltou essa, né? Tá difícil, né, doutor? Fazer esse menino nascer, tirar esse menino daí. Você tá até suando, doutor. Tá complicado mesmo. Aí de repente só viu o enfermeiro saindo, né, da sala de cirurgia. Aí passou mais um tempinho. Pronto, sua cirurgia terminou, tá? E sua cirurgia foi colada, tá bom? Agora você vai para a sala de recuperação. E aí eu fui e fiquei naquela, cadê meu filho? Meu filho não apareceu, nem nada. Mas eu não questionei, eu devia ter questionado, mas na minha hora, gente, eu nem me toquei, pra falar a verdade, de perguntar, né? Cadê meu filho? Não pego, nem a cabeça passou. Só sei que quando terminou, ele falou: sua cirurgia foi colada, né? Então, tudo bem. Aí me passaram para outra maca, né? E me levaram para a sala de recuperação. Então, gente, eu só vi o meu filho, o Nicolas, só na sala de recuperação. Eu não vi o meu filho quando ele nasceu e ele não chorou. Ele não chorou,
né? Então, eu sei que não é todo bebê que chora, né? Mas ficou aquela dúvida, aquela coisa meio assim, porque o Nicolas não chorou, não me amostraram o Nicolas quando nasceu. Foi uma coisa meio assim, sabe? Estranha. Então eu deduzi talvez que aquilo que o enfermeiro saiu carregando no braço, né? Bem escondido, talvez fosse ele, né? Enfim, fui pra sala de recuperação, não sentia minhas pernas, né? Por causa da cirurgia. Já tinham já algumas mamães lá. E quando eu cheguei, a minha mãe já tava segurando já o Nicolas, né, gente? Foi uma felicidade, assim, muito grande. O Nicolas nasceu bem pequenininho. O Nicolas, ele nasceu com 2,924 kg, se eu não me engano. Mas foi na faixa ali do 2,9 kg. Nasceu bem pequenininho, porque pra quem acompanha aqui o canal sabe, né, como foi a minha gravidez. Eu enjoei a gravidez todinha. Então, eu enjoei muita comida, eu não comia feijão, que tivesse cebola, que tivesse alho. Eu não tava mais comendo carne, eu não tava mais comendo frango. Eu enjoei de muita coisa. Então, eu comia muito pouquinho, né? Porque tudo aquilo que eu comia, eu vomitava. Então, o Nicolas nasceu. Graças a Deus, ele nasceu assim com um peso que não foi necessário ele ir parar numa UTI, tipo, que aqui não tem esse preparo, né, para bebês que nascem assim com baixo peso e precisam de alguma coisa, eles vão pra Sobral, gente. E Deus me livre que aconteceu do meu filho nascer aqui, eu numa cesárea, e meu filho parar lá em Sobral, né? Graças a Deus ele nasceu bem. E o meu filho sempre dormindo. Então eu fiquei 3 dias na maternidade, ele nasceu na quarta-feira, às 1h41 da tarde. E o restante do dia e a madrugada todinha foi o Nicolas dormindo, né? A minha mãe foi que cuidou dele desde os primeiros dias, porque eu não tava conseguindo, né, me mexer. A cirurgia doía demais, gente, demais. Eu sentia como se os meus órgãos estivessem, sabe, tudo caindo, balançando. A minha mãe era que tinha que me levantar daquela cama, né, com jeito pra poder eu ir no banheiro. E, sabe, gente, foi bem complicado, né? Porque a gente fica sentindo dor, a gente sente dor pra andar, fica com medo de se machucar. Eu tava ainda com aquela bendita sonda ainda na mão, ainda doendo pra caramba. E nisso, gente, a gente ficou esses 3 dias na maternidade. O Nicolas nasceu na quarta, na quinta, na sexta-feira a gente veio embora. Sexta, meio-dia. O Nicolas só tomou banho no outro dia, né? De tarde, no caso, na quinta-feira à tarde, foi que ele tomou um banho. O banho que o Nicolas tomou foi de água fria, não foi com água morna, porque quebraram lá a banheira. Inclusive tem esse vídeo aqui no canal, né, que ele tomou banho com um copinho, né, porque foi com água fria. Ele chorou pra dedéu. A minha mãe, gente, estava dormindo no chão, porque lá na maternidade não tem cama para acompanhante. Então, era eu dormindo na maca, né? Sem poder me mexer, a maca estreitinha. Eu dormia lá, tinha várias mães também na sala, né? De cirurgia cesárea. E as acompanhantes estavam sempre na cadeira, sentada na cadeira. Mas como a minha mãe tem hérnia de disco, então ela preferiu se deitar no chão. Ela colocou um lençol assim no chão e se deitou no chão, né? Então, foi assim que a gente passou esses dias na maternidade. O Nicolas não chorava. A gente dava comida pra ele, praticamente ele dormindo, porque ele não pedia pra comer. O peito ele não pegava, né? Porque ele sempre com aquela moleza. Então, ele nem queria saber de sugar o peito, de chupar o peito, sabe? Então, o enfermeiro falou, olha, para mãezinhas que ainda não desceu o leite, porque vocês tiveram cesárea, o leite de vocês, o leite mesmo, só vai descer daqui uns 5 dias, por aí. Vocês, por enquanto, agora tem um colostro, né, que é o primeiro leite, que é aquele leite amarelo, sabe? Mas se o bebê de vocês não quiser pegar o peito e ainda tiver com pouco colostro, vocês vão lá na cozinha da maternidade,
e faz um pouquinho de leite, né, que é o leite de fórmula. Então, a minha mãe saía, fazia o pouquinho de leite, né, 30 ml, na chuquinha, na madeirinha pequenininha, trazia e de 3 em 3 horas a gente já pegava ele e dava aquela chuquinha a ele, porque ele mesmo não pedia pra comer, né, pelo menos no primeiro dia, assim, ele passou o primeiro dia todinho dormindo. Então, quando foi no segundo dia, ele já tava mais animadinho, então a gente foi e ainda continuou dando leite de fórmula pra ele, porque ele não sugava o peito, sabe, gente? O meu peito tava pingando colostro, né, o que é o leite, mas ele não sugava. A gente botava na boca dele e ele não sugava de jeito nenhum. E nisso ele foi ficando na mamadeira. O enfermeiro veio, até espremeu assim o bico do meu peito, né, pra ver se realmente estava saindo leite. É uma dor infernal, gente, sério. Esse toque que eles fazem no bico do peito da gente, que é pra poder sair o leite, é uma dor dos infernos. Olha, mãezinha, eu vou ter que fazer esse exame aqui, ele dói, mas é pra ver se você tá tendo leite. Ele fazia, o enfermeiro ajudou o Nicolas a poder colocar na posição certinha, na pega correta do peito. E o enfermeiro ficava chocado, gente, porque o menino não queria, ele não sugava o peito, ele não sugava o peito. A gente ficava lá, o menino ficava irritado, o menino se voltava todo pra trás, o menino ficava roxo. E aí ia pra madeira. Então, gente, eu saí da maternidade com o Nicolas tomando leite de fórmula. E o peito ficou praticamente desprezado, vamos dizer assim. Então, gente, a gente saiu na sexta-feira, né? Graças a Deus, a gente saiu bem, a gente se recuperou bem, né? Hoje já faz mais de um mês, tá com 1 mês e 2 semanas já que o Nicolas nasceu. Tem vídeo aqui do canal, né, mostrando, né, algumas cenas de que eu pude gravar lá na maternidade. Eu espero que vocês vão lá, que vocês vejam direitinho, tá bom? Eu acho que eu contei tudo. Não sei se eu esqueci de deixar de falar alguma coisa, eu espero que não. Mas bem resumido, gente, foi isso que aconteceu, né? Teve alguns momentos ruins que aconteceu lá na maternidade. Mas, no geral, gente, eu tive um bom atendimento lá na maternidade de Ipu, não tenho do que me reclamar, né? Os doutores que me atenderam foram super gentis, me ajudaram, né? Eles são super atenciosos, não tenho o que reclamar, né? Lógico, né, gente? Se você for uma pessoa, vamos dizer assim, ignorante, sei lá, pra cima deles, eles também vão ser ignorantes. Mas porque tem muita gente que fala que os médicos lá são assim, que eles são muito ignorantes e que são muito abusados, mas pelo menos comigo eu tive uma boa experiência com os doutores de lá, né, com os enfermeiros, me ajudaram super bem. E, resumindo, é isso, gente, é isso que eu tenho para contar. Eu espero que eu tenha contado tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, você deixa aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário aqui embaixo, que eu espero responder vocês. Esse vídeo ficou um pouco grande, ficou com 40 minutos. Mas é assim mesmo, eu preferi contar o vídeo com maior detalhes pra vocês. Então é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!